Esta é a vez primeira que neste auditório canto. Muito bem-vindos, meus senhores, minhas senhoras, lindas flores, que aqui estáis neste salão, que aqui estáis neste salão. Eu para todos vou falar e a todos quero saudar do fundo do coração, do fundo do coração. Nha cresceu, nha cresceu, nha cresceu. É dessa forma que eu vos quero dar as boas-vindas a esta mesa Educação e Cidade, Cidade-Mundo. Nada melhor que trazendo aqui a poesia cantada das ilhas, as ilhas dos Açores e de Cabo Verde, que nos ligam aos dois lados do Atlântico, a Brasil e Portugal. É esse porto de abrigo, afetuoso, carinhoso e corajosamente implantados no meio da água, que eu quero saudar também especialmente. Eles nos devem muito, a nós, aqui em Portugal, e a vós também, aí no Brasil. Saravá e salvé, para os dois lados. Esta mesa teve como premissa a necessidade de devolver à cidade a sua função primeira, que é cuidar e educar. Lembrando que para educar uma criança é preciso toda uma aldeia, toda a gente que a rodeia, todos os ambientes, todas as experiências que ela pode usufruir desde que nasce. E ainda se torna mais urgente estabelecer aqui que temos que devolver também a cidade às crianças. Elas quase que foram corridas daquilo que é o espaço de encontro, de troca e de diálogo, que é por natureza uma cidade. Temos também que, com urgência, estabelecer um pacto, despertar a criança que há em cada uma e em cada um de nós. Desculpem. Caiu-me uma folha. Ok. Abrirmos-nos a todas as possibilidades, sermos de novo capazes de nos espantarmos e maravilharmos-nos com o inusitado, o recém-descoberto ou mesmo o já esquecido. Sermos capazes de agarrar o sonho e persegui-lo, sem medo. Só com a experiência e o sentido frutificado, grávido, que nos sai pelos poros e reverbera na pele, podemos nomear o mundo, como nos dizia Paulo Freire, e dialogar, encetar um diálogo com outras e outras. E é nesse contexto que passo a apresentar as nossas convidadas e convidado que foram desafiados a dialogar connosco nesta mesa. Inicio a apresentação pela
doutora Adelina Pinto, de Guimarães, onde tem tido responsabilidades autárquicas como vereadora da Educação do município de Guimarães desde 2013. É vice-presidente do município desde 2017 e vereadora da Cultura no mandato 2017-2021. Devemos dizer que em Portugal Guimarães é uma referência também como cidade das crianças. A sua ligação, obviamente, é notória à educação. É pós-graduada em desenvolvimento curricular pela Universidade do Minho e em valorização técnica para a administração escolar pela Universidade Católica. A nível profissional, exerceu a atividade docente, pertencendo ao quadro do agrupamento de escolas de Virgínia Moura, e desempenhou diversas funções, quer na gestão escolar, em vários agrupamentos de escolas, quer também na formação em centros de formação. E formadora em diversas áreas, desde logo a avaliação do desempenho docente, em bibliotecas escolares e outras formações para o pessoal não docente. Foi ainda coordenadora interconselhia da rede de bibliotecas escolares, apoiando diversos concelhos do norte do país e presidente da cooperativa A Oficina, Centro de Artes e Mistérios, e que nos remete para aquilo que foi ontem a conversa também sobre, de Francesco Tonucci sobre a questão dos ateliês e das oficinas. Farei a apresentação do nosso convidado seguinte, a seguir à sua intervenção. Pode ser? Muito obrigada. Pode ser. Eu faço a minha própria apresentação? Não. Iria começar com... Eu? Desculpe. É que estava ao contrário. Tínhamos combinado outra coisa, exatamente. Não, faça e deixo, exatamente, desculpem lá. Eu sou às vezes um bocadinho despassarada, é normal. Então, o professor Adriano Matos Correia é arquiteto, marceneiro, professor de projetos na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em Poéticas da Modernidade e doutor em Arquitetura pela Universidade de Coimbra. Pesquisa e realiza propostas de arquitetura menor, de que com certeza também nos vai dar um toquezinho, com tecnologias inventadas e materiais alternativos. É realizador de oficinas, experiências arquitetónicas urbanas, com crianças em contextos diversos e em festivais de inverno e verão da Universidade Federal de Minas Gerais. É coordenador dos grupos de extensão e pesquisa, tradução e arquitetura, do coletivo Cosmópolis, do programa de extensão e pesquisa Morar Indígena, e nesse contexto é professor do curso de formação intercultural de educadores indígenas na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem várias publicações editadas, nomeadamente O Segredo do Arquiteto. Por fim, faço a apresentação da professora Lénir Haddad, e é uma apresentação muito especial pelo significado que adquire, pois, além de se tratar de uma amiga querida, ela tem aqui a sua presença, mesmo que pareça ausente, mas ela está aqui e estamos aqui lado a lado. A professora Lénir Haddad é pós-doutorada em Psicologia Social, é doutorada em Educação pela Faculdade da Universidade de São Paulo, fez também mestrado no âmbito da Psicologia Escolar e tem
especialização no modelo Lightscope em Ribeirão Preto. É professora associada da Universidade Federal de Alagoas, pesquisadora do Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade e Educação, da Fundação Carlos Chagas, e membro do Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora, daqui, portanto, nossa colega. É professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, e líder do Grupo de Pesquisa Educação Infantil e Desenvolvimento Humano. É membro de conselhos consultivos de diversas revistas especializadas na educação, como Poiesis, 0 a 6 e Olhares. É especialista em educação infantil, atua em uma ampla gama de interesses, tais como as políticas integradas de cuidado e educação infantil, representações sociais, abordagens curriculares diversificadas, movimento da escola moderna em Portugal, profissionalismo e formação do profissional da educação infantil e pesquisa com crianças e na cultura de paz. Então, vamos começar precisamente pela apresentação daquilo que é o documentário trazido sobre uma importante missão de intercâmbio entre professores do Brasil, nomeadamente Penedo, e educadoras de infância em Portugal, e que estão incluídos num projeto mais abrangente, que é precisamente está-me a faltar o nome, já o devia conhecer de cor, portanto, diálogos entre saberes e fazeres da comunidade penedense e aburense, a criança, a cidade e o património. Pode pôr, por favor. Dotar as crianças daquilo que é o mais importante. Experiências significativas na sua apreensão do mundo, no seu conhecimento do mundo. De facto, um projeto de cidadania que vai possibilitar também a sustentabilidade social, cultural do nosso planeta, hoje tão carecido desses desígnios na educação. Pessoas que vêm de uma cidade, Penedo, para outra cidade, Évora, mas que também, ao chegar aqui, nos ajudam a olhar com outro olhar a nossa cidade. Este projeto Criança, Cidade e Património é um projeto que nasceu ao recebermos a professora Lenira e vermos o seu encantamento pela forma como as crianças viviam a cidade de Évora. Para dar início a esse projeto, uma carta de intenções foi firmada entre 6 parceiros: a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade de Évora, a Prefeitura Municipal de Penedo, a Câmara Municipal de Évora, o IFAM de Alagoas e a Direção de Cultura Regional do Alentejo. Durante o tempo que eu fiquei na Universidade de Évora como professora visitante, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho que é realizado com as crianças na cidade, baseado na concepção de criança cidadã e na perspectiva da cidade educadora. E daí nós vislumbramos um projeto que envolvesse essas duas cidades históricas, que tem o conjunto patrimonial tombado, Évora em Portugal e Penedo em Alagoas. Aquilo que nos chamou a atenção, que eram as singularidades de Penedo e Évora, e do seu espaço e das suas memórias, das suas formas culturais ainda tão expressivas, e daquilo que se fazia com as crianças enquanto cidadãs, para poderem gostar, preservar e transformar, passava por este intercâmbio entre práticas de professoras de educação infantil.
Para nós a educação é uma prioridade. Somos cidade educadora desde 2000. E para nós fazer da Carta de Princípios da Cidade Educadora uma prática no nosso dia-a-dia é o nosso desafio. E foi com base nessa premissa também que acolhemos este intercâmbio. Queremos mostrar aquilo que fazemos para que Évora seja uma cidade educadora e para que as crianças vivam esta cidade enquanto educadora, e queremos também aprender convosco o que é feito no vosso território, o que é que podem levar daqui, mas também o que nos podem deixar. Foi-se montando este projeto e procurando trazer nestas duas cidades esta ideia fundamental de que nós crescemos e nos educamos e nos humanizamos participando na vida da nossa cidade. Só assim seremos plenos cidadãos. Estas parcerias com Penedo e com outras cidades são extraordinariamente importantes para a transferência de conhecimento entre sítios que parecem tão longe como Portugal e Brasil, como Évora e Penedo, mas que estão tão perto, que temos as mesmas necessidades. As nossas crianças e as crianças de Penedo são apenas crianças num processo educativo. E por isso, este cruzamento de informação, esta transferência de conhecimento é absolutamente decisiva para o crescimento das nossas cidades, do ponto de vista da educação e da ligação da educação à cultura e ao património. Esse programa envolveu a imersão dessas professoras de Penedo nas instituições de educação de infância de Évora, para conhecer o cotidiano pedagógico, para acompanhar as crianças nas suas saídas pela cidade. Envolveu vivências em ambientes culturalmente relevantes e toda a programação ofertada pela Universidade de Évora. Essa é a problemática que nós queremos ultrapassar, que a escola se abra, dê verdadeiramente essa possibilidade às crianças desde pequenas de se verem como cidadãs, de se verem pertença de um conjunto de inter-relações intergeracionais, que se vejam competentes para poder estar nos vários espaços que ocupam a sua cidade, sejam eles bibliotecas, sejam lojas, sejam mercados, sejam praças, pracinhas, e que elas se sintam assim como cidadãs do mundo, dos mundos. Nós já temos a horta desde os 18 meses e houve a necessidade de fazer um jardim desta natureza devido a este cepo que está aqui atrás de sugar a água toda, e nada conseguíamos que aqui resistisse e crescesse. E então com estas plantinhas andámos a pesquisar, a analisar e decidimos fazer o Jardim das Suculentas. Nós aqui temos uma coisa interessante, porque somos uma escola grande e os meninos saem do jardim de infância e vão para o primeiro ciclo e ficam normalmente nesta escola.
Mas na grande maioria consigo que eles continuem com este tipo de trabalho, com o trabalho de serem agentes da sua própria educação, agentes da sua liberdade de expressão, agentes da sua mudança numa vida que é a nossa sociedade. Fantástico. Na volta, eles não pediram para brincar no parque. Ela que liberou, pode ficar, fique à vontade. Essa liberdade que você não vê, assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Subia, descia e a professora não ficava não ali para quando cair. Não. O branco é uma cor aqui da nossa cidade, é ou não é? No Alentejo é tudo pintado de branco. Então, este projeto surgiu do interesse de uma menina que disse que queria fazer um livro com fotografias da nossa cidade. Formaram-se grupos de trabalho, nós vimos em pequenos grupos à rua, tirar fotografias daquilo que eles tiveram interesse. Então eles primeiro quiseram tirar fotografias das pinturas que há na cidade, das cores da nossa cidade e dos monumentos da nossa cidade, que há de ser um outro grupo que virá no outro dia. A proposta era que as crianças registrassem as cores. E quem disse que eles queriam ver só as cores? Hoje eu dizia para a Patrícia, eu vou me policiar. Eu não quero mais direcionar o olhar dessas crianças. Eu quero que eles façam as suas descobertas. Esta saída hoje teve o intuito de dar continuidade a um projeto que fala sobre as esculturas de pedra de um artista de Évora. Estamos à caça ao tesouro das esculturas de chão. Não posso ficar à espera que sejamos nós a dizer. Está bem? Nós acreditamos que o contacto com a realidade faz-nos ter uma noção exata e faz com que as crianças cresçam com noção concreta dos problemas reais da sociedade, pensar logo estratégias, ser críticos para ajudar a resolver no futuro. Para outras pessoas passarem por este. Inês, explica lá. E assim, eu achei dinâmico. A forma que a Eva, que foi a professora que eu fiquei na sala, trabalha, a prática dela, e eu realmente vou abraçar e espero que todas nós abracem essa prática e que venha repercutir lá e que sejamos multiplicadores desse projeto. Olha, podemos ir dos dois lados, não é final não. Saímos muito, às vezes saímos sem estar combinado, outras vezes saímos por sair, outras saímos com objetivos definidos, porque nós vivemos num meio e é importante conhecer esse meio, conhecer as pedras da calçada, conhecer as pedras da rua, por questões afetivas, não é só por questões também de história, também de geografia, também de conhecimentos, também de habituação a andar na rua para as crianças pequenas, mas acima de tudo a parte afetiva. Esta não, esta é a igreja que nós estamos a visitar. Uma máquina. Debaixo da mesa. Tira um cão debaixo da mesa. Eu adoro.
professores prontos para aperfeiçoar, enriquecer seus conhecimentos, para em seu município implantar. Eles vieram de muito longe para aprender e compartilhar. Eu quero que vás à monda, nem à ribeira lavar. Só quero que me acompanhes, ó meu lindo amor, que amanhã vem vindo dos lados da aurora, dos lados da aurora, e amanhã normalmente, quando pensamos em arte, pensamos em cultura, quase toda a gente pensa em cultura, nós estamos a infantilizar e usamos o carvão. Normalmente, os miúdos crescidos gostam das canetas propostas. É uma guitarra. Uma bomba. Uma pica. Uma pica. Mas com um bocadinho de energia. Mas quando chega a noite, todos eles gostam de De lá do Alto São Bento, nós víamos a cidade inteira, né, de Évora. É belíssima. Me senti como se estivesse no meu Penedo. Por quê? Porque é muito parecido com Penedo. A cidade é muito acolhedora. Hoje, nesta partilha, as educadoras, as professoras de Penedo falaram dos seus olhares sobre a cidade, aí realçando, como é inevitável, as ligações que encontraram com as suas cidades de origem, porque só conhece o novo quem tem algo também a partir do qual se pode reconhecer, e também os olhares que elas conseguiram perceber, que eram os olhares específicos das crianças nos seus périplos pela cidade durante estas 2 semanas. São crianças plenamente questionadoras. Elas são centradas no que fazem, responsáveis, que têm cada uma a sua responsabilidade em sala de aula, disciplinados e pesquisadores. Eles têm um direcionamento. Eu vi assim que as crianças, elas são privilegiadas porque elas têm esse contato com o conhecimento da cidade, porque eles estão vivendo isso hoje e vão viver, né, até enquanto estiver na escola e futuramente quando tiverem adultos, né? Muita coisa boa pra gente, assim, no sentido de aprendizagem. Eu me senti, eu tô outra. Olha. Porque eles, quando saem à rua, não é apenas para olhar. Eles sabem o que estão fazendo e o que vão fazer lá. Sara. Então, diante de tudo que eu vivi, hoje eu posso dizer que eu adquiri mais conhecimento, mais sabedoria. Estou indo com uma bagagem boa para Penedo.
quando chegarmos na nossa cidade, que possamos defender nossa cultura, nossos costumes, nossas crenças e até mesmo nossa arquitetura. Eu vou trabalhar nesse sentido. Aprendi muito com elas e irei levar para minha sala de aula, para minha comunidade escolar, porque é por lá que eu vou começar. Ao olharmos para o outro, nós olhamos para nós mesmos e compreendemos as nossas diferenças e as nossas potencialidades. E essas práticas fazem sentido não apenas porque possibilitam a participação da criança na vida das cidades, mas porque possibilitam que elas sejam visibilizadas pelos cidadãos que ocupam o espaço público. Não se trata de importar modelos, mas despertar a consciência para outras possibilidades de fazer a educação infantil, dentro e fora dos muros escolares. Obrigada. Demorou um pouco mais tempo do que estávamos a prever, só chegou hoje de madrugada do Brasil o documentário. Então vamos passar já de seguida à apresentação, à segunda apresentação, portanto, do professor Adriano Matos Correia, ok? Obrigada. Muito obrigado a vocês todos por poder estar presente aqui. É uma honra e, como arquiteto, né, e professor de arquitetura, eu achei muito importante, muito bacana o que vocês estão organizando e poder compartilhar e aprender com essas experiências e poder contar um pouquinho do que a gente tem feito aqui, enquanto arquitetos, enquanto Universidade Federal, nos seus festivais, na formação de professores indígenas, que eu também sou professor. Então, eu queria contar um pouquinho algumas experiências, né, e a partir dessas experiências, elaborar junto com vocês algumas reflexões, né, e algumas costuras com alguns autores que eu acho que são importantes para a gente poder pensar essa relação da criança com a cidade hoje. Né? O arquiteto, como arquiteto, eu acho que são grandes costureiros, né? A gente costura relações. E eu acho que hoje o arquiteto tem que estar muito preocupado com o modo como as pessoas estão vivendo e aproximar possibilidades, estabelecer relações que eu chamo de arquiteturas menores, em contextos apertados, constrangidos, e inventar maneiras de se relacionar com as cidades, eu acho que é talvez o papel mais importante da arquitetura. E com as crianças, principalmente, que eu acho que a gente tem muito para aprender com elas nesse sentido. Eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam ir acompanhando essas costuras. Espero que dê certo. Chegou para vocês? Está perfeito. Então, que ótimo. Então, a ideia é trabalhar essa relação entre crianças e cidade a partir de algumas experiências e fazermos juntos algumas reflexões sobre essas experiências. Eu vou precisar sair de mim aqui um pouquinho. Eu não vou ver vocês, tá bom?
Qualquer coisa me interrompam, me abordem a minha apresentação, porque eu vou estar sem vê-los. Mas tranquilo. Tudo bem? Tudo bem, esteja tranquilo. Então tá. Essas experiências partem de ações, né, que são experiências territoriais feitas com crianças, né, e eu gosto muito do conceito, do sentido da palavra experiência, né, que vem do latim, experire, e numa tradução livre seria uma travessia perigosa por lugares desconhecidos. E eu acho que essas relações entre crianças e cidade, principalmente no Brasil e numa cidade como Belo Horizonte, é uma das a terceira ou quarta maior cidade do Brasil hoje, com quase 2 milhões de habitantes, né? É sempre uma travessia perigosa por lugares desconhecidos. E essas experiências partem desse princípio, né? De experimentar perigosamente um lugar que é desconhecido a nós. E, dessa maneira, tentar, através dessa experiência, inventar arquiteturas com as crianças na cidade, né? Cidades que, muitas vezes, apesar de deverem ser, né, territórios da experiência, há uma interdição dessa experiência na cidade, principalmente para as crianças, para todos nós, né? As cidades grandes, imensas, agressivas, perigosas, elas acabaram interditando muito dessa experiência, e muitas vezes a cidade é um lugar do medo, é um lugar do receio, é um lugar da interdição, né, dessa possibilidade de se inventar maneiras de viver, de experienciar, de existir dentro dessas próprias cidades. E dentro desse processo, assim, a ideia foi sempre partir de práticas do não saber. Eu não sei dessa cidade de que maneira que práticas do não sabendo podem ser possíveis na construção, que aprendendo até com os indígenas, como professor, né, da formação intercultural de professores indígenas, uma das coisas que os indígenas trazem para nós é essa ideia da construção com o tempo, né? Nós, homens brancos, somos muito espaciais, muitos detentores da demarcação do espaço, e aprender e construir com o tempo é uma coisa que a gente tem aprendido muito no momento que a Universidade Federal se abre para esse saber tradicional, para esse conhecimento, para essa cosmogonia indígena. A construção indígena ela é muito mais com o tempo do que com o espaço. Aprender na vadiagem, isso é uma prática pedagógica do Xacriabá, né? Para o Xacriabá, a gente só aprende vadiando, é no momento de cada um, naquela habilidade, naquele instante, naquele tempo de cada um, é que você aprende. Então, é muito bonita essa relação com as crianças, principalmente, onde a vadiagem não é uma coisa pejorativa, pelo contrário, é só através dessa vadiagem é que é possível aprender, que é possível descobrir o mundo, descobrir as relações e inventar maneiras de se viver num contexto territorial. E escutar o silêncio, né? Os mestres indígenas são extremamente silenciosos, assim, não adianta fazer perguntas, não adianta esperar uma fala, a gente encosta num mestre de um saber tradicional e nesse encostar, nesse silêncio, é que a gente acaba aprendendo, né? Há uma questão que o Félix Guattari coloca, que o porvir da humanidade ele é inseparável desse devir urbano. Então, como trazer todas essas relações do tempo, da vadiagem, do silêncio para dentro de uma cidade? O Montañola, que é um arquiteto espanhol, ele fala do envolvimento do corpo como arquiteto na cidade. Como promover esse corpo envolvido com essa cidade, com esse território? Como compartilhar e inventar juntos uma cidade subjetiva? Como construir e caminhar com o tempo, aprender vadiando e compartilhar esse conhecimento, né? Esse conhecimento indígena, essa maneira de pensar, ela se relaciona com muitos pensamentos, né, da nossa cultura, e é muito interessante poder costurar essas relações. E eu tive a sorte, assim, dentro da minha prática como professor na UFMG, na Faculdade de Educação, com os educadores indígenas, de conhecer a UERI. A UERI é uma indígena Pataxope, de uma aldeia especial, assim, onde essa cultura da UERI, dentro do aprendizado e da formação dela desde criança, e a mãe dela, o avô dela eram professores da escola, né? Ao contrário da nossa cultura, isso eu aprendi com a UERI, né? Que separa o nosso corpo da nossa casa, do nosso território comum. Ela diz, e num exercício que eu tinha proposto para a turma, onde eu separava o cuidado com o corpo, do cuidado com a casa, do cuidado com o território, e ela sempre me disse assim: habitar o corpo, cuidar do corpo, habitar a casa, cuidar da casa, habitar e cuidar e construir o nosso território é o mesmo cuidado. Não se separa e não estão separados corpo, casa e território. E envolver o corpo como arquiteto
é trabalhar essa capacidade singular de produzir um lugar compartilhado no meio que a gente procura habitar, nesse território que a gente procura habitar, e, no nosso caso, nas nossas cidades. Como produzir isso? E é muito bonito que o trabalho da mãe da Weri, né, que é uma etnia que não tem a língua escrita, né, eles não são da escrita, eles são da oralidade e da representação visual das relações. Aprender a compartilhar para eles é uma coisa muito importante. E toda a formação que a Weri teve foi a partir desses terreis de pescaria de conhecimento, que são essas pranchas desenhadas, que são produzidas muitas vezes coletivamente, né, e que para eles são livros onde se coloca a vida da aldeia. Com eles se pesca a alegria de ser, de estar na aldeia, de estar no mundo, onde nós pescamos as nossas memórias, as nossas culturas, os nossos parentes, né, gente, os nossos parentes planta, os parentes bicho, e é através dessas pranchas desenhadas, e elas são muito impressionantes, porque elas relacionam esses fazeres diários, essa presença do corpo, com essa diversidade do território que está sendo trabalhado, que está sendo habitado, à medida que você vai pescando esse conhecimento nessa troca, tanto com os parentes gente, quanto com os parentes bichos, quanto com os parentes árvore, com esse território que é habitado coletivamente. E isso são pranchas de trabalho em escola, né? Com essas pranchas que se trabalham com as crianças, né? Em ambientes como esses, de escolas dentro do território. E essa ideia do temer do tempo, né? Que a gente aprende muito com esses indígenas, né? É por isso, por temer esse tempo, é que nós, muitas vezes, a gente fica preso a essas demarcações e a essa tentativa de dominar o espaço. Davi Copenau, né, imagino que vocês conheçam, assim, é um grande líder, um xamã Yanomami, assim, que escreveu A Queda do Céu, é muito bonito esse livro, né? Ele fala dessa existência nossa como povo da mercadoria, da cobiça, da propriedade e da demarcação do território. Ele diz que a única coisa que a gente sabe fazer é demarcar propriedades e território. A gente ignora o tempo, pois a gente não sabe perder. E é muito interessante que aqui na UFMG a gente estava construindo uma casa com o povo Machacali, que é chamado do povo do canto brilho, né? E que narra toda a sua existência através de cantos impressionantes, numa língua própria. Na década de 70, os machacalis chegaram a ser menos de 50 indivíduos, hoje são cerca de 1.200, 1.400, e é muito curioso que, quando a gente foi construir essa casa com os machacalis, o primeiro canto que celebrava a construção dessa casa era um canto de perda da casa, era um canto de uma história do gavião, era o canto do povo gavião, que tinha saído para poder caçar, para poder voar pelo território, e quando ele volta, a casa dele não existia mais. Então, era um canto muito triste, né? E um canto que é compartilhado por todos, todos cantam, e a tristeza desse canto falava da perda da casa do gavião, isso antes de começar a casa. Isso me impressionou muito, porque antes de você começar uma construção de uma casa, você já cantava o canto da perda da casa. E o processo construtivo, pelo contrário, o tempo de se construir essa casa, foi um tempo muito feliz, assim, de cantos da andorinha, de cantos da cachoeira, de canto de coisas felizes, assim, durante o processo da construção, já que antes já tinha sido anunciado com tristeza a perda daquela casa. Né? E é impressionante como os machacalis, as crianças estão o tempo todo envolvidas no processo. Isso é o processo de construção da casa, e o tempo todo, né, as crianças estão ali partilhando e trabalhando juntos, e encostadas, sem dizer nada, mas praticando ali aquela construção da casa, junto com os adultos, junto com todo o processo construtivo. Né? Inclusive, é prática dos machacali, assim, fazer casas em miniatura, assim, quando são crianças. Né? E dizem que a criança, à medida que vai crescendo, ela vai aumentando o tamanho dessa casa, até o momento em que ela se vê apta a casar com alguém, a trazer alguém para morar na sua casa, e aí se faz uma casa do tamanho desses dois, e quando se tem filhos, aumenta essa casa para a quantidade de filhos que vai nascendo. Então, é um processo muito bonito, assim, como que as crianças participam e como que existe essa miniatura da construção e esse crescimento ao longo do tempo dessa construção dessa casa, à medida que a criança cresce, ela vai elaborando, já que ela, desde cedo, ela participa desse processo. Né? E aí tem toda uma pintura que canta os outros povos, né? O povo morcego é muito importante, você escolhe o local de uma casa através
de um canto para o morcego, é o morcego quem autoriza você a construir a casa naquele lugar. Então, é uma cosmogonia muito impressionante e muito participativa de todos, né? Todos estão envolvidos, por exemplo, num processo de construção de uma casa. Já os Chacriabás, assim, aprendemos com eles que aprender e construir só se constrói vadiando. É uma pedagogia mesmo para os Chacriabá, que é uma outra etnia, né? Os Machacalis hoje estão no leste de Minas, né? É uma comunidade pequena. Já o Chacriabá é uma comunidade de cerca de 12 mil indígenas que fica num território, numa reserva demarcada na divisa de Minas com Bahia. E eu tive a oportunidade de ir com 80 alunos para dentro do território e construir com eles um espaço de cultura durante 17 dias. E, para eles, essa pedagogia da vadiagem é uma pedagogia do aprender no tempo de cada um. E, para eles, não se precisa aprender, conhecer sobre tudo, né? A criança, ela vai compartilhar o saber daquilo que interessa a ela aprender. E se aprende junto, se aprende uns com os outros, e se aprende no tempo de cada um e no interesse de cada um, né? E isso era um processo muito bonito, que enquanto a gente construía esse espaço, as crianças o tempo todo presentes, e elas apareciam e desapareciam, num jogo mesmo, porque brincar e trabalhar, e escutar, e experimentar, né? Por exemplo, aqui as máquinas fotográficas que a gente levou até a comunidade, isso tudo fazia parte de uma dinâmica ao longo do tempo, que tratava esse tempo como um todo e que se tinha uma liberdade muito grande para se transitar nesse processo, né? E a gente aprendeu com os Chacriabás, que ao contrário da nossa educação, nas nossas escolas, que obrigam as nossas crianças a aprenderem todas as disciplinas, muitas vezes, né? Todos os conhecimentos, a matemática, o português, essas coisas todas que a gente aprende na escola, e que são todas separadas em campos diferentes dos saberes. Para os Chacriabás, a criança é mais livre para escolher e aprender aquilo que ela mais gostar, né? E ela aprende de tudo, mas focando naquilo que ela tem um interesse especial, que ela tem uma habilidade, que ela passa a ter uma escuta e a partir de uma troca com quem está próximo nessas relações. A ciência dos saberes tradicionais não separam cada coisa desse mundo em um campo distinto do conhecimento. A esse modo, eles chamam de aprender vadiando, né? E uma das coisas muito bonitas, por exemplo, é a prática da pintura do toá, que são pigmentos que são colhidos em leitos de rios secos, né? Que a gente percorre durante um dia inteiro, e é muito impressionante que as mulheres têm um conhecimento incrível desses pigmentos, e em pontos estratégicos e específicos, você abre um buraco na terra e tira lá de dentro pigmentos puros, né? Que são cada um de uma cor, cada um variando num tom de terra, e a partir do trabalho com esses pigmentos e colhendo algodão, né? O território Chacriabá fica na Caatinga, e é um bioma muito especial, muito rico, mas muito seco. Caatinga significa mata branca, né? Mas sempre tem o pé de algodão nas escolas, nas casas, que é onde você colhe esse algodão para poder produzir pequenos pincéis. E no momento que a casa está construída, ela é toda barreada de tabatinga, que é um barro branco, com barrada embaixo para proteger. São casas feitas de pau a pique, ou casas de enchimento, casas de forquia, como eles dizem, né? E a partir do momento que a casa vai ficando pronta, todas as crianças e os adultos, e em grande parte as mulheres que detêm essa habilidade, essa tradição, elas se reúnem em torno da casa, uma vez barreada de branco, e são feitas essas pinturas com esse toá, que é esse pigmento puro colhido no território, né? Aí vem essa ligação, é corpo, território, casa, né? Tudo junto. E no momento em que eles são colhidos, eles são trabalhados, né? São pilados, há todo um trabalho para poder fazer essa preparação do toá, e as casas são estampadas com essas pinturas, né? E, curiosamente, essas pinturas, como o pigmento é muito puro, e no território Chacriabá só se chove uma vez por ano, que vem uma chuva torrencial, que agora está, né, tá próximo das chuvas chegarem, tudo isso é lavado, né? Essa pintura toda que foi estampada na casa, ela vai ser lavada, e, de novo, todo ano, se vai até o leito dos rios, se colhe o toá, e se vai preparar e se pintar a casa novamente, né? E as pinturas são muito de um imaginário, né? De algo que já existiu no território. Por exemplo, se foi uma criança que fez essa onça com um filhote, já não existem onças mais nesse território Chacriabá, mas a memória ela vai sendo preservada através das pinturas que têm que ser pintadas todo ano, né? E, junto disso, as pinturas também das questões vegetais, das espécies
né, que são colhidas e que são levadas para junto da pintura, dos frutos, tudo isso vai sendo pintado sobre a casa como uma maneira de preservar essa memória, como uma maneira de troca e uma prática que preserva a casa, que uma vez barreada e pintada de novo, essa casa está sempre nova e se evita, inclusive, aí, por exemplo, a doença do barbeiro de Chagas, porque quando a casa se esburaca, o Chagas, né, acaba se alojando ali, e é um problema que eles resolvem nesse processo ritualístico de construção. Em cima dessas experiências com os indígenas, né, eu vou narrar aqui uma das experiências dos festivais de inverno e de verão da UFMG, que sempre teve espaço para as crianças, sempre teve essa preocupação muito grande em trazer as crianças para a universidade. Todos os festivais de inverno e de verão que acontecem durante todos esses anos, as crianças sempre foram muito presentes, né? E dentro de um desses festivais de verão, eu estava coordenando essa parte infantil e eu propus uma oficina que partia dessa ideia de uma cidade que tem virado uma cidade qualquer, como se todas as cidades, as grandes cidades, principalmente no Brasil, né, que são imensas e não param de crescer, são cidades quaisquer. Isso é o Otávio Paz, quem já falava isso na década de 80, eis a cidade qualquer, já sem identidade, sem referência, sem particularidade, sem singularidade, sem uma habitação singular por parte de nós nesse contexto urbano, e, de certa maneira, o ser humano contemporâneo, ele, né, na fala até do Guattari, ele é um ser fundamentalmente desterritorializado, em espaços padronizados, em cidades que se equivalem, né, tudo se tornou equivalente, e aí, para o Guattari, ele tem um capítulo muito bonito no Caosmose, que ele fala de um resgate de uma cidade subjetiva, né, que cabe a cada um de nós inventar, engendrar, significar, né, criar níveis mais singulares da pessoa nessa relação com a cidade, tanto no nível pessoal, singular, quanto nos níveis mais coletivos. E dentro dessa percepção, a gente desenvolveu uma oficina num dos festivais, que se chamava Práticas do Não Saber, que era propor a crianças de 8 e 12 anos viver 36 horas na rua de uma grande cidade como Belo Horizonte. Então, a proposta era passarmos 36 horas com essas crianças, de 8 a 12, nas ruas da cidade, onde não se podia levar dinheiro, onde cada um tinha que conseguir carregar aquilo que levasse, tanto que a primeira atividade foi, a primeira proposta, assim, o que você vai levar para passar 36 horas na rua dessa grande cidade, né? E cada um escolheu e preparou sua mochila para passar essa temporada nas cidades, e a proposta era exatamente, já que a gente não sabe, né, já que eu não sei dormir na rua, já que eu não sei comer e cozinhar na rua, já que eu não sei brincar na rua, eu não sei plantar na rua, eu não sei fazer amigos na rua. Hoje em dia as crianças estão restritas a espaços contidos, né, dentro de condomínios, dentro de pilotis de apartamentos, principalmente nos centros urbanos e nos bairros mais densos, né? Eu não sei aprender com a rua, a criança foi muito interditada dessa relação com a rua, eu não sei viver na rua, eu não sei tomar banho na rua, eu não sei fazer música na rua, eu não sei o que levar para a rua, eu não sei brincar carnaval na rua, eu não sei jogar bola na rua. A gente propôs essas 36 horas, e que foi algo muito impressionante, porque a gente aprendeu muito com as crianças, na coragem, na capacidade inventiva, na capacidade delas de enfrentarem essa situação que era extremamente diferente para a realidade delas, né? A maioria das crianças hoje, numa grande cidade, tem interditado esse lugar da rua, e foi muito curioso, assim, desde o começo, assim, desde primeiro abrir, né, o que foi passado para os pais, é que a criança ia fazer a sua mochila e ela ia levar aquilo que ela achasse importante para ela passar essas 36 horas na rua. Então, a primeira atividade foi abrir as mochilas, né, e cada um mostrar o que trouxe. Eu achei muito interessante, uma das mochilinhas mais interessantes foi a da Alice, que a Alice estava morrendo de vergonha de mostrar a mochila dela, e a gente, vamos, Alice, é sua vez, é sua vez, é sua vez, e ela falou, vocês não vão rir de mim, mas o que tinha na mochila da Alice eram livros. Ela disse, eu não posso viver sem livros, e o que ela levou para a rua foram livros. Então, a gente mostrou o que cada um trouxe, né? Discutimos e cada um apresentou o porquê de levar isso para a rua, nos preparamos para encarar essa rua, né? As crianças se vestiram, se fantasiaram, se prepararam, né, com o que tinham, com o que cada um trouxe, houve uma troca muito grande do que trouxe, e fomos para a rua e fomos aprendendo, desde cozinhar na rua, desde negociar com uma padaria,
uma massa que a gente pudesse amassar, preparar, e se ela não poderia assar o pão para nós, e a gente buscaria negociar com os sacolões que vendem verduras, né, o que estava sobrando, se não poderia vir para cá, aprender com as crianças das ruas, né, a fazer coisas, a cozinhar, como fazer fogo, como se manter na rua, como se proteger, como se apropriar dessa rua, construir coisas que foram sendo construídas com o que a gente encontrava na rua, né? E foi um processo de aprender mesmo com essas crianças aquilo que a gente não sabia, né? E a gente, a partir disso, inclusive, se criou um time de futebol de mulheres, assim, que as crianças fazem parte e que a prática do jogo de futebol desse grupo, que é o Baixo Bahia, esse time de futebol, é jogar futebol na rua. E a gente marca com crianças, com várias pessoas, e ocupa um espaço público qualquer, sempre são espaços diferentes, onde a gente joga bola com quem tiver nesse local, com quem tiver, né, disponível, e com a presença das crianças nessa prática de ocupação da rua e de construção dessa cidade subjetiva que o Guattari fala. E aí são coisas que foram sendo colhidas, o jeito de dormir, o jeito de tentar descobrir árvores frutíferas na cidade e poder experimentar essas 36 horas na rua de uma grande cidade. E uma das coisas que a gente compartilhou, e aí está a Dona Libertina, né, que é uma mestra da pintura do Toá, Chacriabá, assim, que a gente aprendeu com as crianças e aprendeu com a cidade e aprendemos juntos, foi aprender com essa escuta e aprender com o silêncio. Já que eu não sei falar sobre aquilo que a gente vai fazer, foi silenciosamente, né, nesses saberes com Dona Libertina, que a gente aprendeu um tanto com a própria cidade, com nós mesmos, a habitar essa cidade grande durante essas 36 horas, né? É um domínio étnico tornado visível e tangível, né? Aquele bando de crianças tentando se apropriar da rua, uma ideia da arquitetura como um domínio étnico, e não como uma construção, mas como um grupo que se dispõe juntos a escutar, a compartilhar, a experimentar, a aprender com a cidade, né? E trocar esse saber onde todos compartilham, todos e todas compartilham um fazer e constroem junto, com o contexto que a gente está habitando, com os meios, com os materiais, com as ferramentas à mão, e como dizem os Chacriabá, a gente projeta no zóio, a gente projeta no instante, né, de uma forma muito mais tática do que estratégica, a gente projeta com o momento, né, com o tempo que a gente está vivendo naquele instante. E aqui é dentro dessa construção Chacriabá que a gente fez no território, a gente fez uma casa Chacriabá aqui no campus também, e na casa Chacriabá é mostrando como é que todos partem, né, para essas pinturas de Toá, uma vez construído o espaço, uma vez praticado essa coisa coletiva da construção do enchimento, da coleta do Toá, e dessa relação coletiva de um aprender fazendo e um aprender no silêncio. E aqui são alguns dos cartazes dos festivais de verão, da diretoria da Pró-Reitoria de Extensão e da formação transversal em saberes tradicionais, que é uma formação que a gente abre para a universidade inteira, são alunos da universidade inteira, onde a gente acolhe mestres indígenas para poder a gente aprender com eles. Então, o papel da UFMG é acolher os mestres, eles abrem esse espaço para que a gente possa escutá-los no silêncio deles e aprender com eles alguns desses conceitos que eu trouxe para vocês e que a gente pode praticar nessa experiência de estar experimentando com crianças a rua sem saber, né? E foram 36 horas fabulosas, assim, onde a gente tinha muito mais medo da rua do que as crianças, assim, elas eram muito mais corajosas do que nós, nas diversas experiências que a gente pôde viver nessas 36 horas com essas crianças. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, Adriano. Foi uma felicidade minha, a professora Leonira, me ter apresentado o Adriano, que eu fiquei fascinada com as experiências e esta ideia do não saber e de partirmos sabendo que é risco, mas que vamos aprender, isso sim vale tudo. Muito obrigada. Vamos deixar as questões, vamos enchendo a nossa cabeça de possíveis questões para o debate, mas vamos passar já de seguida à doutora Adelina Pinto, de Guimarães, diretamente. Muito obrigada, Isabel. Muito boa tarde a todos e a todas.
É um prazer enorme estar aqui. Estou um bocadinho amedrontada, o que não é nada normal. Depois de começarmos com a Isabel a receber-nos a cantar, eu confesso que foi a primeira vez nas centenas e centenas de conferências. Isabel, foi maravilhoso, muito obrigada pelo carinho enorme que nos recebeu. Depois do filme magnífico que nós vimos, depois do Adriano com este aprender vadiando, com esta experiência que nos toca, quer dizer, no fundo nós andamos aqui a pensar tanto e no fundo é só regressar atrás, não é? A vivermos em conjunto e que as crianças façam parte do mundo e não estejam nestas bolhas que nós inventamos para as colocar, não é? Que no fundo nós estamos a colocá-las numas bolhas que são complicadas. E portanto eu fico um bocadinho aquém, não é? Daquilo que aqui foi dito, mas pronto, eu comprometi-me, vou falar. Bem, eu vou compartilhar também até para me organizar, só um bocadinho, vamos lá ver se... Muito bem, já conseguem ver? Já está. Muito ótimo, bem. Ótimo. Muito bem. Eu sou vereadora da Educação da Câmara Municipal de Guimarães, como foi dito, estou há 8 anos na Câmara, sempre trabalhei na área da educação, a educação foi sempre a minha prioridade enquanto pensamento, enquanto preocupação, enquanto profissão, enquanto desenvolvimento. E enquanto educação, a palavra-chave para mim era equidade, não é? Sempre na sala de aula, quando eu era professora e olhava para um grupo de 20 ou 30 crianças, eu percebia qual era o gap que elas traziam e como é que nós conseguíamos, de alguma forma, ultrapassar esse gap. Depois fui subindo, depois fui diretora de uma escola, eu olhava para as centenas de alunos que eu tinha, e hoje na Câmara olho para os 20.000 alunos que estão sob a alçada, que estão na escola, entre o pré-escolar e o ensino secundário. Temos cerca de 20.000 alunos e a minha preocupação é sempre esta. O que é que nós, poder público, nós, município, podemos fazer para atenuar, reduzir aquilo que as crianças trazem à partida, das famílias com contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, crianças que não foram estimuladas, crianças que não foram, de alguma forma, não tiveram acesso àquilo que nós sabemos que é importante. Por outro lado, em Portugal temos vivido nos últimos anos, enquanto cheguei em 2013, em plena Troika, ainda na Troika, nós tivemos um volte-face em relação àquilo que era a escola, a escolarização. Voltamos muito à questão cognitiva, a voltar muito ao currículo, a voltar muito aos exames, às provas, aos rankings quantitativos, que eram absolutamente excluíam, não é, as crianças com mais dificuldades. E depois era um olhar para a cidade, não é? Nesta questão da cidade, da criança e da cidade. Como é que nós estávamos em Guimarães, que é uma cidade conhecida de todos, que é uma cidade património da humanidade, que é uma cidade de cultura, com imensas coisas, como é que nós conseguíamos que isso fosse capitalizado, fosse otimizado para as nossas crianças na formação delas próprias, não é? E não uma coisa externa, bonita, para colocarmos nos outdoors, para atrair turistas e aquelas pessoas que vinham ao Guimarães Jazz, ou um Guidance, ou uma coisa qualquer, e no dia seguinte voltavam a casa. E, portanto, como é que nós olhávamos para a cidade, nesta dupla, naquilo que a Isabel também disse, nesta cidade que tem prioridade sobre as suas pessoas, não é? Sobre o cuidar e o educar, portanto, estes conceitos e contextos de uma cidade que educa, que ela própria integra, porque ela depois é a beneficiária destas crianças que foram educadas nela própria, que conseguiram emergir na cidade e, portanto, a valorizam e a vão salvaguardar nesses princípios. Nós partimos, quando eu cheguei em 2013, nós começamos a fazer o projeto educativo local. Como sabem, os municípios, e aqui há muita gente do Brasil, mas quem está em Portugal sabe, mas os brasileiros, nós temos muito poucas competências na área da educação. Temos competências muito logísticas, de dar a refeição aos meninos, servir o transporte, fazer as escolas, manutenção dos espaços, etc. Mas não temos competências nas áreas do currículo, nas áreas de projetos, etc. Mas eu acho que nós tínhamos de intervir, porque os meninos ficavam muito dependentes das escolas. Quando eu cheguei cá, nós desafiávamos as escolas para determinados projetos e eram sempre as mesmas escolas a responder afirmativamente àqueles projetos. E havia escolas que nunca respondiam afirmativamente àqueles projetos. E isto
era uma preocupação muito grande para mim, como é que nós conseguíamos ultrapassar, não é? Essa disparidade, porque era uma dependência daquela escola, daquele professor, da direção da escola, achar se era ou não era importante. E, portanto, começamos a construir este projeto educativo local. E quando começamos a construir, olhamos o que é que Guimarães tinha. O currículo em Portugal é nacional, não é? Todos os meninos aprendem o português, a matemática, as ciências. Portanto, isto nós não mexíamos nem queríamos mexer. O que nós queríamos era contextualizar e acrescentar. Como é que nós acrescentávamos àquilo que a escola estava mais pobre, no desenvolvimento de projetos, nas saídas, no entendimento do seu contexto, do mundo à volta, né? Como é que nós conseguimos fazer? E então olhamos para Guimarães, nós tínhamos estes selos, digamos assim, o facto de aqui ter nascido Portugal, portanto aqui temos o primeiro rei, somos capital europeia, somos património da humanidade desde 2001, portanto o nosso centro histórico é património da humanidade desde 2001, fomos capital europeia da cultura em 2012, cidade europeia do desporto em 2013, fizemos uma candidatura à capital verde europeia em 2018, portanto a questão ambiental é aqui uma preocupação muito grande nossa, e pusemos a olhar como é que as escolas entendiam isto. E as escolas passavam completamente ao lado daquilo que era a matriz do nosso trabalho, daquilo que é a cidade, daquilo que é o território, daquilo que é o concelho. Portanto, as aulas eram dadas em Guimarães, por exemplo, à volta do Aqui Nasceu Portugal, da formação de Portugal, que está no currículo, como se dá em Évora, não é? Ou como se dá no outro lado qualquer. Fala-se do Afonso Henriques, ou falava-se na Reconquista Cristã, ou falava-se tudo o resto, como se não estivéssemos em Guimarães. Portanto, não havia uma apropriação do território, a cidade, o seu contexto, a sua mais-valia, não era um contributo para que o currículo, para que se desenvolvessem projetos, para que se trouxessem os miúdos à rua, para que aprendessem a viver neste contexto que nós tínhamos. E, portanto, aquilo que nós queríamos era pensar que temos que pensar no cidadão do século XXI, o cidadão do século XXI, como dizia o Adriano, voltando atrás, não é? É aquele que sabe viver em conjunto, que sabe viver na cidade, que sabe viver com os outros. E como é que nós conseguíamos levar isso à escola? Como é que nós, com as crianças em idade escolar, conseguíamos de alguma forma desenvolver projetos e trabalhos para que tivéssemos este cidadão do século XXI e não apenas aquela criança metida numa bolha que se chama escola, onde chega de manhã, e em Portugal nós temos as crianças imenso tempo nas escolas, é uma questão de uma grande preocupação, de termos as crianças o dia todo sentadas umas atrás das outras, não é? Nem sequer em regimes colaborativos, umas atrás das outras, a aprender o português, a fazer as fichas que nós fazíamos há 30 ou 40 anos atrás. Portanto, esta a base que leva a este projeto educativo local. Portanto, nós o que queríamos era que as escolas se centrassem nos alunos, olhassem para os alunos, aquilo que o Adriano estava a dizer, e também no filme nós vimos muito, é que hoje não se olha para os alunos, não é? O verdadeiro olhar, parece que estamos todos, as prioridades são o currículo, os exames, os rankings, a organização do ano, e andamos de tal maneira perdidos nesta enormidade de coisas que precisamos fazer, perdemos o foco, que é as crianças. E as crianças nós temos de lhe dar ferramentas que elas depois se possam apropriar, e vão apropriar-se de formas diferentes. Há crianças que gostam de ler e vão conseguir, através da leitura, fazer o currículo, há crianças que gostam do desporto e vão conseguir, através do desporto, há miúdos. Mas se a criança não for colocada perante estes estímulos, não vai a lado nenhum, não é? Eu costumo dizer que eu não toco violino, porque nunca ninguém me colocou um violino nas mãos. Se calhar, se alguém me tivesse colocado um violino nas mãos, eu hoje não estaria aqui, estaria a dar um concerto a algures. Perdia-se uma vereadora da educação, mas podia-se ganhar uma grande multa. Não é verdade, não tem sequer, mas é isto, é colocar às crianças estes estímulos delas lidarem com as coisas. Portanto, a questão de verem o nosso património, de lidarem com ele, o ambiente, a questão da cultura, terem acesso à cultura, porque isto é a única forma que nós temos de estimular, abrir horizontes às nossas crianças. É aquilo que distingue uma família com capacidades financeiras ou culturais, que leva o menino ao museu, que leva o menino ao teatro, que o leva a visitar, que vai com ele de férias, e uma outra criança que está em casa, fechado, com o tablet, em que vê o mundo apenas através de um ecrã. E, portanto, é à volta deste conceito
que nós construímos um plano de ação baseado em duas premissas e que aqui também já foi falado. Nós somos cidade amiga das crianças, portanto temos este selo da Unicef, mas do ponto de vista, e aqui o Adriano vai me perdoar porque é arquiteto e eu aqui na Câmara tenho aqui às vezes algumas guerras internas com os arquitetos, que têm a mania que eles é que sabem desenhar as cidades, não é? Portanto, o Adriano sabe do que é que eu falo. E depois nós chegamos, eu quando chego a uma escola e pergunto quem foi o iluminado que resolveu fazer isto, porque parte-se isto também tem em Portugal um problema na formação dos próprios arquitetos, que não têm esta questão das crianças, portanto, mesmo das escolas, há aqui um déficit, nós estamos também a tentar trabalhar aqui com a Escola de Arquitetura da Universidade de Minho. Mas o que é certo é que nós temos de uma cidade amiga das crianças, e uma cidade educadora é aquela em que a criança participa, como o Adriano nos mostrou, não é? Naquela construção da casa, o que é que eles querem de uma escola, qual é o seu ponto, como é que eles querem um recreio, porque é que eu hei de chegar a uma escola e dizer que ele vai ter um campo de jogos e 2 bancos ali ao fundo e um baloiço daquele lado, porque é que isto não é trabalhado com as crianças, porque é que nós não lhe damos voz? Como é que nós queremos cidadãos críticos, intervenientes, e se decidimos tudo por eles? Não é? Colocamos o baloiço e dizemos que ele anda de baloiço das 9 às 9h30. Então nós, com este contexto da cidade amiga das crianças, é mesmo ouvir as crianças. E esse tem sido um processo fantástico que nós estamos a fazer. Nós estamos com um laboratório colaborativo que se chama ProChild Collab, que é o único laboratório colaborativo em Portugal que trabalha as crianças. Temos 17 investigadores com todas as universidades, a Évora também está, e que estamos, em que o município de Guimarães é também fundador, e estamos muito a trabalhar com as crianças, ouvindo as crianças, e só depois a partir disso ir para as políticas públicas. Portanto, aquilo que nós queremos é lutar contra a pobreza e a exclusão social das crianças, ouvindo as crianças. O que é que elas acham? Como é que nós as cativamos? Porque é que a escola é uma seca? Porque é que hoje aprender é uma seca? E não podemos partir do pressuposto que elas é que estão mal. Nós é que estamos mal, não é? Nós é que estamos mal. Nós é que temos de pensar pelas cabeças delas e conseguir colocar todos. E, portanto, quer a cidade amiga das crianças, neste contexto de dar voz às crianças, é muito nisto, da voz das crianças, e depois da adequação. Portanto, nós temos uma cidade muito bonita, que acho que toda a gente conhece, mas quem não conhecer, convida a conhecer. Modéstia à parte, é uma cidade muito bonita, como Évora, obviamente, mas é uma cidade que não foi pensada para crianças. É uma cidade cheia de constrangimentos, como dizia o Adriano, onde as crianças não andam na rua, não brincam, não têm espaços para jogar à bola, ninguém as deixa. É uma cidade super segura, mas os conceitos e as fantasmas na cabeça dos pais, não é? Fazem com que as crianças sejam largadas à porta da escola, não é? De preferência no portão, não é? Para não dar um passo que não seja vigiado. E depois é levantada a criança, tipo encomenda no final do dia e recolhida para casa. E portanto a exploração da cidade, a exploração do território, tudo aquilo que nós fizemos quando éramos crianças é completamente vedado, e queremos que isto seja, aquilo que estamos neste momento a desenhar da cidade, é a criança enquanto voz, que é que eles acham que nós devíamos ter, que lhes é agradável. E depois esta questão da cidade educadora, que é a cidade que educa, a cidade que faz com que as pessoas sejam diferentes, integra aprendizagens e ela própria cresce com este conceito. E aquilo que nós fomos fazendo, nós somos uma cidade com um grande, depois de Lisboa e Porto, devemos ser a cidade com uma programação cultural mais sólida e mais vasta, e aquilo que nós reparávamos é que muitas dos nossos adultos e das nossas crianças nunca tinham entrado no nosso Centro Cultural Vila Flor, onde toda a gente do país e de montes de sítios vem, ou um Guimarães Jazz, que é conhecido em todo o lado, e portanto as nossas crianças não iam, os adultos também não iam, porque temos um contexto ainda socioeconómico dos adultos ainda com graves problemas, um contexto têxtil, com pessoas de baixa formação que não foram educadas nesta questão da cultura, não vão e não levam as crianças. E, portanto, o que é que nós temos hoje? Temos artes performativas para todas as crianças dos 3 aos 10 anos. Todas. Portanto, não é a escola que quer ou a escola que não quer, é para todas as crianças. Todos eles têm aulas de artes performativas, e deixem-me contar-vos uma coisa muito engraçada, porque a primeira experiência negativa que nós tivemos quando colocamos as artes performativas nas escolas foi que havia uma indicação minha que os meninos não podiam estar sentados nas mesas, nas carteiras. Tinham de encontrar soluções dentro da escola que mostrasse que aquilo era uma aula diferente do português e da matemática e do inglês.
E a primeira reação negativa era dos nossos técnicos que iam dar as artes performativas, que queriam os meninos sentados, e portanto foi uma guerra convencê-los que aquilo era uma aula diferente. Se a escola não dispunha de um outro espaço, pelo menos arrastavam as mesas e as cadeiras e sentavam os meninos no chão para ter uma outra dinâmica de grupo. Hoje isso está ultrapassado, mas foi uma guerra. E as nossas crianças vão 3 vezes por ano ao Centro Cultural Vila Flor, ou ao outro auditório, que nós temos vários, ver espetáculos. E vão ao sítio deles. Portanto, não fazemos só aqueles espetáculos que é habituais irem às escolas, mas levamos os meninos. Todos eles vêm, todas as nossas crianças conhecem os nossos auditórios, já foram a várias peças de teatro, um espetáculo de dança, um espetáculo de música, já falaram com um artista, todos. Não há ninguém que fique de fora deste processo. Depois temos na área do desporto exatamente igual, temos vários desportos para todas as crianças, exatamente para estimular a prática desportiva. Se eu quero que o meu filho seja um desportista, tenha prática desportiva, no sentido de saudável, não é de ser um Cristiano Ronaldo, eu vou levá-lo, não é? Todos nós fazemos isso, levamos o menino ao futebol, ele não gosta, vamos ao ténis, levamos à natação, até ele encontrar o seu desporto. E aquilo que nós fazemos na escola é exatamente isso. Os alunos têm acesso a uma panóplia de desportos, desde individuais, estou a pensar no judo, por exemplo, no atletismo, aos jogos de grupo, ao basquetebol, etc., para eles depois poderem escolher o desporto que eles querem, nesta do talento, não é? De encontrar o seu desporto para depois fazerem esta prática desportiva. E depois temos esta questão da cidade, que é, nós temos o Castelo de Guimarães e o Paço dos Duques de Bragança, que são dos monumentos mais visitados do norte de Portugal. E aquilo que nós reparamos é que muitas das nossas crianças, ou a maior parte das nossas crianças, não visitavam. Os professores achavam que em Guimarães não valia a pena porque os pais levavam, e os pais não levavam porque eles também nunca tinham ido. E, portanto, nós tínhamos os meninos todos que visitavam o Castelo de Guimarães do país todo, e não tínhamos os nossos de Guimarães. E, portanto, o que nós fazemos, temos um roteiro com 6 visitas por ano. Portanto, todos os meninos, quando chegam aos 12 anos, portanto, no final do 6º ano, visitaram já todos os equipamentos do Concelho de Guimarães. Portanto, já fizeram o Castelo, o Paço dos Duques, o Museu, a Biblioteca, o Corte e Ciência, o Centro Histórico, todos. Portanto, se vocês hoje vierem a Guimarães ver crianças com menos de 15 anos, se lhes perguntarem, todas elas conhecem estes espaços e integraram, porque é fundamental. Eu estou a ver a Isabela olhar para mim, vamos lá, rapidamente. Pronto. Depois temos alguns projetos. Está bem, vai. Pronto, alguns projetos. Começou mais tarde. Pronto, alguns projetos, aqui só a questão do Pergunta ao Tempo. Nós temos uma Casa da Memória, que é uma casa que nasceu na Capital Europeia da Cultura, que no fundo concentra toda a memória de Guimarães, e aquilo que nós fazemos é trabalhar com os meninos do 4º ano a partir destas memórias. E isto porquê? Porque nós reparamos novamente que os meninos não trabalham por projeto nas escolas, e então fazemos nós com eles. Portanto, são convidados, aqui são turmas de 4º ano, com os nossos monitores de Casa da Memória, e portanto fazem o projeto desde o início, colocam a questão, vão pesquisar e vão construir, e depois isto é uma exposição que todos os anos enriquece a própria exposição da Casa da Memória com estes trabalhos feitos pelos alunos. A mesma coisa é feito com o Centro Internacional de Arte José de Guimarães, que é um museu de arte contemporânea que nós temos, a partir da obra de José de Guimarães, e como veem por estas imagens é absolutamente maravilhoso ver estas salas solenes do museu, aqui a Sala das Máscaras da coleção de José de Guimarães, e aqui também uma estátua, uma da coleção de José de Guimarães, de repente, pronto, inundados por crianças, que veem, que têm uma capacidade fabulosa de interpretar a arte, que é absolutamente fabulosa, livre, a liberdade é fantástica, eu às vezes acompanho, e é fabuloso eles olharem para estas máscaras que têm 2 e 3 mil anos, e o que eles veem lá, e como eles têm capacidade de o dizer e de argumentar, não é? E depois eles vêm com as lanternas e veem isto de noite, portanto é uma coisa muito, muito engraçada. Temos também, portanto, isto só para mostrar das várias áreas que nós trabalhamos, temos um projeto com Barcelona, que é uma cantata que é desenvolvida em Portugal e com várias cidades, Barcelona faz. Aquilo que fazemos é juntar centenas de crianças que se juntam em palco no mesmo dia, geralmente temos 400 crianças em palco e todas elas fazem uma cantata, todas elas cantam em uníssono. No último ano fizemos em 2019, depois com a pandemia não fizemos, mas foi uma coisa absolutamente maravilhosa ver as mães da etnia cigana
no nosso auditório do Centro Cultural Vila Flor, onde elas jamais entrariam se não fosse para ver os filhos. E isto ninguém imagina como isto é importante numa cidade, como isto é importante nas pessoas perceberem que aquele auditório que está lá em cima num alto, num palácio, não é para alguns, mas é para todos. E foi das coisas mais fantásticas que eu vi, foi as mães da etnia cigana, que nunca vi na vida no Vila Flor, mas porque foram ver os filhos que estavam no palco a participar neste projeto com Barcelona, que funciona lindamente, que nós adoramos, que é um projeto musical. Depois, nós temos um curso de ciência que fazemos com os alunos vão lá todos do 3º ano, e portanto aquilo, a educação financeira, portanto a literacia financeira também é trabalhada com a Fundação António Cupertino de Miranda. Temos um grande projeto na área da sustentabilidade ambiental, porque para nós é muito importante a sustentabilidade ambiental, como vos disse, nós fizemos uma candidatura à Capital Verde Europeia, ganhou Lisboa, como sabem, mas vamos repetir e achamos que é pela escola que se muda, é a escola, são os meninos que mudam, são os meninos que se convencem, que podem convencer-se a mudar. Hoje que se fala tanto no Educabícola, na educação das bicicletas, nós temos há 5 anos o Educabícola, todos os alunos de 6º ano, de há 5 anos esta parte, aprendem a andar de bicicleta num programa que a Câmara paga, porque se nós temos as ecovias, temos de ter os meninos preparados, saber andar de bicicleta e com segurança. Fazemos isto há 5 anos para todos os alunos do 6º ano de Guimarães. E depois, para terminar, a questão da participação, que é a questão da cidadania. Nós temos de ouvir os alunos e eles têm de saber como é que participam, eles não sabem, a escola deixou de promover isso cada vez mais. E, portanto, nós temos uma série de ações, temos uma plataforma que foi até muito importante na altura do confinamento, que é a plataforma Mais Cidadania, onde trabalhamos muito várias áreas, nomeadamente o poder local, que foi trabalhado no ano passado, mas onde os miúdos colocam, são interventores, é uma coisa muito engraçada. Depois temos, penso que desde 2014, o Orçamento Participativo de Escolas, muito antes daquele do Ministério, e já muito, e não entra em competição de escolas umas com as outras, nós definimos, pagamos 200 mil euros por ano em projetos para as escolas. Era mais fácil para nós fazer os projetos e pôr lá o dinheiro, portanto não é uma questão, é mesmo de ouvir as crianças, se querem o tal baloiço, se querem uma coisa à porta da escola, se querem ajudar, isto também estamos a fazer. Temos um projeto giríssimo que é o Ecoparlamento, também pomos os alunos de cada agrupamento, com meninos do 1º, 2º e 3º ciclo, a discutir à volta da sustentabilidade ambiental e que mudanças legais é que devem ser feitas, portanto é um projeto também muito interessante que tem continuado, pronto, temos com deficientes e com miúdos com necessidades educativas especiais, muita coisa. O que é que eu queria sinteticamente dizer para terminar? A aposta de Guimarães é que a educação é o que vai fazer mudar a cidade, e que a cidade é, antes de mais, o território é, antes de mais, para quem cá vive, não é? E, portanto, nós não temos que preparar a cidade para receber turistas, eles têm de ser o efeito a posteriori. E tem de ser esta mais-valia das pessoas. E que temos desde tenra idade, e desde o pré-escolar, e podia falar muitas coisas que temos feito, desde tenra idade, trabalhar com as crianças, fazê-las conhecer a cidade, conhecer o território, para que depois o possam defender e o possam acrescentar. E que este trabalho é feito, acho que aquilo que diferencia Guimarães de tudo aquilo que eu conheço, é que estes projetos são universais, não é? Portanto, nós com as artes formativas estamos a chegar a 5.000 alunos, nós com o Educabícola estamos a chegar a 1.500 alunos. Portanto, quando pomos estes projetos no terreno, não estamos a pensar na escolinha tal, na fazer aqui não, estamos a pensar no universal. E estou convencida, perdoem-me a modéstia, que fazemos a diferença. Obrigada. Muito obrigada, Adelina, fantástico. Eu sabia que ao trazermos Guimarães trazíamos, estão de facto na crista da onda desde há bastante tempo, não é de ontem, nem é de anteontem, e isso faz toda a diferença. E de facto esta centralidade na escuta das crianças como os principais interessados tem que de facto ser um processo de reconversão da nossa mentalidade, da mentalidade de todos, pronto, desde os dirigentes, aos diretores de escolas, aos professores, aos formadores, a toda a gente, para de facto pôr no sítio certo.
Muito obrigada, foi uma excelente comunicação, obrigada também, Adriano, e eu pus aqui no bate-papo se havia alguma questão. Eu sei que estamos muito em cima já da hora de terminar, mas não queria encerrar sem, porque de certeza que há milhares de questões que gostaríamos de saber mais, de aprofundar, mas pode haver aqui algumas que possamos ainda trazer para o debate e acho que valia a pena. Tem aqui alguns comentários, vocês também vão vendo, quando os municípios que pensam nas crianças, e as ouvem, tornam-se mais interessantes para todos. Muito bem. Vou ver se alguma questão ficou aqui para trás. Está, Hugo, consegue controlar também comigo? Ficaram. Sim, professora, nós estamos a utilizar o sistema de QIA, portanto qualquer dos participantes pode colocar as questões por essa via, não havendo também uma forte, agora um número de questões a chegar, também poderemos eventualmente dar a palavra para alguém apresentar a questão oralmente. Fico a aguardar. Muitos parabéns, pronto, penso que assim, genericamente as pessoas foram-se manifestando, houve de facto muitas contribuições aqui no bate-papo, que vocês podem também ver, no sentido Isabel, de trabalho. Você começou com uma fala muito bonita, que para educar é necessário toda uma aldeia, né? O exemplo de Guimarães, que a Adelina trouxe para nós, reforça isso imensamente, né? Exatamente. É necessário uma cidade inteira para educar uma criança, para aprender, para escutar uma criança e poder ouvir o que ela tem a dizer sobre a cidade. Impressionante, viu, Adelina? Fiquei surpreso. A próxima vez que eu voltar a Guimarães, eu faço questão. Combinado, vai parar. Aí te dá um beijo. Está combinado. Vou te dar um beijo. Eu quero conhecer. Isabel, deixe-me só dizer uma coisa, se ninguém falar, até porque estamos a falar com gente da área da formação de professores. Que é preciso mudar mentalidades. Os professores fazem aqui a diferença. E aquilo que eu consigo muitas vezes encontrar, as minhas barreiras, são os professores. E isto não pode acontecer. Eu sou professora, eu posso dizer isto, estou a falar no meio, não estou a falar isto fora, estou a falar dentro de casa, não é? E não posso, não é? Porque não podemos dizer que o professor não pode achar que o menino que vai ver uma peça de teatro está-lhe a roubar tempo ao português ou à matemática. Exatamente. E é isto que muitas vezes acontece. E as universidades têm muito de fazer este trabalho desta transformação que os professores têm de ter. É mesmo uma transformação, é mesmo mudar chip. O perceber que não é por mais um que se faz o todo, mas é de outra forma. E trouxeram, cada um à sua maneira, no fundo as três apresentações, essa questão da diversidade, não é? Da diversidade, do alimentar, do despertar a curiosidade. Estimular por muitas vias. E quando já não houver ninguém, eu gosto muito de poesia, é evidente, eu sou da área do teatro, portanto é nesse sentido também que estou aqui, portanto, gosto e podemos encontrar sempre nos poetas as coisas ditas daquela maneira que gostaríamos de ter sido nós a dizer. Capazes de fazer. Acho que é por isso que eu cheguei ao teatro. E que tem a ver com, é do Alberto Caeiro, um heterónimo do Fernando Pessoa, também bem conhecido no Brasil, e é o Guardador de Rebanhos. E eu penso que isto sintetiza, o início do Guardador de Rebanhos sintetiza muito bem. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho são os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, e com o nariz e com a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e como um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, deito-me ao comprido na erva e fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Eu penso que é isto que falta aos seres humanos. Não é só às crianças, é sobretudo também a nós adultos que temos que
ir lá longe ao nosso tempo de infância para voltar a saborear todos estes gostos, e com todas as formas e com todo o tipo de experiências que tive. Isabel, como dizia o Adriano, eu aprendi, escrevi aqui que é este aprender vadiando, não é? Que nós não sabemos cada vez menos. Eu estava a dizer ao Adriano, não é? Nós temos as vidas tão ocupadas, tão sistematizadas, e nós, se não conseguirmos vadiar, no bom sentido, usufruir das coisas, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Exatamente. E temos medo, não é? Instala-se o medo de nos encontrarmos. Não saímos da zona de conforto. Próprios. Encontrarmos nessa solidão, nesse silêncio. E o silêncio é também porque é um mundo de muito ruído, não é? E esse silêncio, a criança aprender o que é o silêncio, acho que é uma escuta interior também. Bem, temos uma pergunta, professora. Sim. Temos uma pergunta, se clicar na sua janela QIA pode aceder a ela, se preferir também posso ler. Se quiser ler, que eu agora estou um bocadinho perdida aqui. Sim, o estímulo é muito importante, mas reconhecer o que cada um sabe e as experiências que traz é essencial para reconhecer cada um como ser de cultura, não será? Alguém quer pegar? Sim, eu posso pegar a ideia muito é isto, é preciso estimular, não é preciso colocar os alunos sobre irem ao teatro, irem ver à rua, não é? Portanto, isto é um estímulo, o desporto, mas depois é preciso que alguém consiga fazer alguma desmontagem, e esta desmontagem é muitas vezes dar a voz à criança, porque quando nós levamos uma criança a ver uma peça de teatro, ele vai vê-la de acordo com aquilo que ele tem dentro. E é essa riqueza enorme, não é? Que nós muitas vezes temos tendência a tentar explicar à criança o que é que ele está a ver, que é absolutamente errado, não é? Ele tem de ver segundo os seus princípios, segundo aquilo que ele tem, até porque todos nós, quando lemos um livro, nas várias fases da nossa vida, lemos o livro de forma diferente. Porquê? Porque o integramos de forma diferente. E esta questão do estímulo tem de acrescentar e tem de ser abanada, não é? Com aquilo que a criança tem na sua experiência de vida, na sua experiência enquanto criança, cultural, seja lá o que for, porque ele vai apropriar-se. Por isso é que eu dizia há bocado na arte, que era muito engraçado ver os miúdos a olhar, por exemplo, ao alfabeto José de Guimarães, e cada um fazer leituras completamente diferentes daquilo que está lá. Nenhuma está errada, porque a arte, não é? Como dizia a Sofia, não é? Não implica, não é? Verdadeiramente implica, não é? E, portanto, se nós conseguirmos, através disto, que a criança se sinta à vontade e livre para depois do estímulo conseguir refletir sobre isso, e ao bocado dizia isto os professores, quando nós vamos o miúdo ver uma peça de teatro, é preciso que ele tenha alguém que dialogue com eles, porque é isso que vai buscar a sua experiência e o seu acrescentar. Se o menino chega à escola e o professor acha que aquilo não foi importante, e vamos abrir o livro na página 54 e voltamos a fazer a ficha, não é? O que fica é muito pouco, pode ser muito pouco, né? Porque ele não conseguiu devidamente aprender, nem sequer ele está numa idade em que sozinho ele não chega lá, ele precisa de alguém que esteja. E acho que esse é um trabalho que não está ainda devidamente feito e que é aquele que nós sentimos muito mais dificuldade em chegar lá, não é? Não sei. Eu acredito, Adelina, que esse... Sim. Desculpa, pode ir, Isabel. Não, estava a dar-lhe a voz, estava-lhe a dar a voz assim. E eu acredito que esse reconhecimento se dá na diferença, assim, é reconhecer o diferente, né? Acredito que uma comunidade só se faz entre diferentes. Comunidade entre iguais é exaustiva, é cansativa, é uma sociedade de um cansaço muito grande. Então, muito importante a questão, mas no sentido de reconhecer a diferença. Quando a gente acolhe na universidade um indígena, um quilombola, uma mãe de santo, e que a gente reconhece, escutando e acolhendo esse conhecimento e produzindo uma comunidade entre diferentes, é que eu acredito que o reconhecimento se dá, assim, é na diferença que ele pode ser acolhido e que ele pode ser reverenciado. E na aceitação dessa diferença, que é fácil com os miúdos, aceitar que nós estamos a ver coisas diferentes. E depois aceita tudo o resto, não é? Há mais alguma questão ou colocada não, mesmo professora. como questão? Não, penso que faço mais também comentários, à hora. Explicações, sim, temos muitos comentários, sim.
muitas afetações, pronto, eu penso que fica muito rico, vai ficar disponível, vocês deram autorização, o que eu agradeço imenso por ter sido gravado, vai ficar disponível, porque também nestes dias é tudo muito concentrado e nem toda a gente conseguiu chegar aqui, mas eu penso que tem aqui muitas questões para nós continuarmos a pensar. Muito, muito, muito obrigada, foi um prazer imenso conhecê-los e vamos em breve estar juntos. É isso. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Foi delicioso. Obrigada a todos. Obrigada. E fico à disposição aqui na UFMG, vocês, quem quiser, assim, serão muito bem acolhidos aqui também. Podem contar comigo aqui. Muito bem. Em Belo Horizonte, no Brasil. Pode vir. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada.